Para que serve o COI-D? Se você trabalha no balcão da farmácia, o COI-D é famosão, né? COI-D, Celestamine, Celergin, Celerge, Dexmine. Se você quer saber mais sobre esse medicamento, fica aqui nesse vídeo que hoje nós vamos falar dele. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos, sou pós-graduado em farmácia clínica e prescrição farmacêutica e aqui no YouTube eu te ajudo com a realidade do balcão. E hoje nós vamos falar sobre, não necessariamente a marca COI-D, mas sim a fórmula, os princípios ativos, dexclorferinamina mais betametasona, maleato de dexclorferinamina mais betametasona, tanto na opção líquido quanto na opção comprimido. Não tem nada a ver a questão de marcas aqui, tá? Aqui é Nova Química, o COI-D é da Momenta, trouxe outro genérico aqui em líquido, em xarope da Germed, tá? Então não tem patrocínio nenhum e eu peguei marcas aleatórias lá na farmácia. Então vamos entender o que é que tem aqui dentro. O dexclorferinamina, o maleato de dexclorferinamina, ele é um antihistamínico de primeira geração. Lembra que quando o antihistamínico é de primeira geração, o que pode acontecer? Atravessar a barreira hematoencefálica, a chance de atravessar a barreira hematoencefálica é maior, com isso provoca sonolência. Então, é um antihistamínico muito bom, é um antialérgico muito bom, porém, atravessa a barreira hematoencefálica, risco de provocar sonolência. Já embaixo dele aqui, tem a betametasona. A betametasona é um corticoide, ela é um AIE, anti-inflamatório esteroidal. Um macete aqui, ó, não é uma regra, tá? É só um macetinho que talvez pode te ajudar, às vezes, numa dúvida. Quando o medicamento termina com zona, a chance dele ser um corticoide é muito grande. Aqui, ó, de cabeça, eu não me recordo de nenhum que termine em zona e não seja corticoide. Por exemplo, betametasona, prednisona, fluticasona, beclometasona, e tem outros. Mas existe a exceção também, tá? Existem corticoides que não terminam com zona. Por exemplo, desonida, prednisolona, triancinolona, correto? Então, quando tem zona, a chance de ser um corticoide é bem grande. Se existe algum outro medicamento que não seja corticoide, que termina com zona, coloca aqui nos comentários, que por isso que a gente está aqui, sempre para aprender mais, para crescer o conhecimento. Mas, fecha aspas, né? Mas por que tem um corticoide num medicamento que tem um antialérgico junto? O corticoide, ele é um anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório esteroidal. Então ele tem um poder anti-inflamatório muito bom. Por quê? Porque em alguns casos mais intensos, de alergia mais intensa, essa alergia fica tão aflorada que ocorre uma inflamação ali. Então, a hora que o corpo bloqueia essa cascata inflamatória, diminui a reação alérgica, correto? Então, o corticoide ele acaba tendo uma ação antialérgica. Não que ele é um antialérgico, mas ele funciona também para alergia devido a essa inibição, correto? Então fica fácil entender. A união entre dexclorferinamina mais betametasona são para casos mais graves, onde o negócio já está mais evoluído. Aí você pode pensar, Jaime, por que deixar só para casos mais evoluídos, sendo que em toda alergia ele vai funcionar e eu podia usar esse daí em toda alergia? Pô, não era melhor para o meu paciente? Médio, não é assim que funciona. O corticosteroide, ele não é assim quanto mais melhor. Ele é bom quando ele é necessário.
Quando ele não é necessário, ele acaba fazendo mal. Quando ele está sendo usado em excesso, ele acaba fazendo mal. Quando ele é usado no momento errado, ele faz mal. Certo? Então, é um medicamento excelente o corticosteroide. Mas se usado no momento errado, ele traz grandes riscos. Ele tem muitos colaterais. Nós vamos falar dos colaterais dele daqui a pouco. Só para você entender a potência do corticoide, a betametasona que tem aqui no COID-D, e nos outros também, tá? Lembra que eu falei que são todos iguais? Ela é aproximadamente 25 vezes mais potente do que o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. A betametasona, ela é aproximadamente 25 vezes mais potente que o cortisol. E quanto à prednisolona, quantas vezes mais potente a betametasona é? A betametasona é aproximadamente 5 vezes mais potente do que a prednisolona, ou a prednisona. Ou seja, é muito mais potente, tem uma potência absurda. Por isso que os prescritores deixam o COID-D para casos mais graves. Quando eu falar COID-D, eu estou falando da betametasona mais dexclorferinamina, tá? Dexclorferinamina mais betametasona, e não da marca COID-D em si. Por isso que ele é deixado para casos específicos, porque tem uma potência muito grande. E por isso também que a miligrama dele é baixa, né? Não é uma miligrama alta, é uma miligrama baixinha, porque tem muita força, não precisa exagerar na quantidade. Então, por isso que ele é reservado para situações mais importantes, onde o processo inflamatório está maior, onde o processo alérgico está maior, onde talvez o paciente já tenha tomado algum anti-histamínico de segunda geração, mas não deu conta, onde talvez o paciente tenha uma sensibilidade maior àquele alérgeno. Por exemplo, uma formiga picou e o paciente fala, cara, eu não tenho alergia de fechar minha garganta, mas incha bastante. O médico possivelmente vai pensar no corticoide e unir um anti-histamínico, um antialérgico, mais um corticosteroide. Nesse caso, Dexclor mais beta. Deixando claro que ele é tarjado, tá? Venda sobre prescrição médica. Todas as apresentações, comprimido, genérico, todas elas são tarjadas, certo? Se é tarjado, a gente não pode indicar no balcão da farmácia. O que você acha dessa situação de alguns medicamentos que têm tarja, a gente não pode indicar no balcão da farmácia? Você acha que é mais sensato o paciente pedir na internet, se ele abrir qualquer site, ele consegue comprar sem apresentar a receita? E às vezes nem foi o médico que passou, foi a vizinha que falou, ele viu na internet, viu em algum lugar. Ou seja, nenhum profissional orientou o uso. Está comprando por comprar, porque achou que ia ser bom. Ou você acha que é mais sensato você poder fazer indicação no balcão, desde que você tenha capacidade técnica, raciocínio clínico e orientado de forma criteriosa esse paciente? Você acha que é mais sensato o paciente se virar por conta própria, ele abre a internet, ele compra no site que ele quiser, ou é mais sensato ele procurar auxílio no balcão da farmácia e algum profissional capacitado está indicando para ele, se for o caso? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Agora, essa dúvida é comum de acontecer. Se você tem essa dúvida, provavelmente você já matou aula de matemática, né? Presta atenção comigo. O genérico: maleato de dexclorferinamina mais betametasona, 0,4 mg por ml mais 0,05 mg por ml. Guarde esses números e esse nome. No COID-D: maleato de dexclorferinamina mais betametasona, 2 mg mais 0,25 mg por 5 ml. Qual será que é mais forte? O que tem 2 mg a cada 5 ml ou que tem 0,4 mg por ml? Ou será que não tem diferença nenhuma?
Cara, não tem diferença nenhuma, tá? É uma dúvida que muita gente tem. Mas por quê? Aqui em algumas apresentações, nessa apresentação do genérico, ele vem escrito por ml. É que a cor aqui tá ruim, né? Tá focando ali no outro verde. Vamos ver se desse lado dá para ver. Aqui dá para ver melhor, ó. Barra ml, miligrama barra ml. Então esse barra ml significa para cada 1 ml, para cada 1 ml, tem 0,4 miligramas de dexclorferinamina mais 0,05 miligramas de betametasona. Já no COID-D vem escrito que é essa dosagem aqui, ó, de 2 miligramas mais 0,25 miligramas para cada 5 ml. Então ficou fácil resolver. Divide 2 miligramas por 5, você vai ter 0,4. Divide 0,25 miligramas por 5, você vai ter 0,05. Então esse daqui é para cada 5 ml. Ó, vem escrito aqui, ó. É diferente, Jaime? Então? Não, é exatamente igual. Exatamente igual. A diferença está na nomenclatura. Se aqui é por ml, se a gente multiplicar por 5, vai dar quantos? Vai dar exatamente igual aqui. Então, na dúvida, olha esse número, tá? Olha se é a cada 5 ml ou se é a cada 10 ml em outras situações, tá? Ou se é por ml. Ou seja, são iguais, tá? E não fique preso nessa informação de COID-D e genérico da Germed. Pode ser que amanhã mude a embalagem e muda o jeito deles escreverem. Mas você já aprendeu que é só você dividir por 5 quando está escrito barra 5 ml ou quando não precisa dividir por nada, quando está escrito só barra ml. Barra ml significa 1 ml, ponto final. Dito isso, vamos prestar atenção no comprimido. Maleato de dexclorferinamina mais betametasona. 2 mg de dexclorferinamina mais 0,25 mg de betametasona. Quantos ml do xarope equivale a um comprimido? Ficou super fácil, né? Já entreguei o ouro. 2 mg mais 0,25, aqui ó, 2 mg mais 0,25 a cada 5 ml. Então 5 ml do xarope equivale a um comprimido. 5 ml do COID-D equivale a um comprimido do Dexclor mais beta. Do COID-D comprimido não existe, né? Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo não existe. Mas existe o Celestamine comprimido. Um comprimido equivale a 5 ml nessa situação. Aprofundei demais aqui no assunto de cálculo, né? Que quando começa a falar disso, eu gosto de falar disso, porque no Destrava Balcão tem módulo completo de cálculo de dose. E é um negócio que eu vejo muita gente passar apuro no momento, numa situação, assim, em situações muito simples de saírem, muito simples calcular a grande maioria das dúvidas que acontecem no balcão. É muito simples calcular um negócio para outro. Então, no Destrava Balcão tem módulo completo de cálculo de dose, onde eu abro uma calculadora e explico tintim por tintim como que saiu isso, da onde que vai isso, para que esse outro número, o que faz sentido isso daqui aqui, como que faz para calcular uma dipirona para uma criança, como que faz para calcular uma cebrofilina para a criança. Essa dose de amoxicilina que o médico passou, tá certa? E essa dose de azitromicina, será que tá certa? Quantos frascos de azitromicina vai precisar para esse tratamento? Ou então quantos frascos de amoxicilina? Tudo isso bem detalhado. Eu falo até de insulina no Destrava Balcão no módulo dose certa. Como que faz para calcular as insulinas, né? Muita gente tem dúvida nos UIs
Cara, é teteia, depois que você entende fica muito fácil. E quais são os maiores riscos de dexclorferinamina mais betametasona? Bem, dexclorferinamina, eu já falei, né, anteriormente, o maior risco é a sonolência. O sono é perigoso, porque o sono ele te impossibilita de dirigir, ou pior ainda, se ele não te impossibilita, você vai dirigir, o risco de causar um acidente é gigante. Ou então você vende e você não orienta o seu paciente dizendo que aquele produto dá sono. Esse paciente é motorista de ônibus e ele pega a estrada e junto do ônibus tem mais 40 pessoas. E ele tromba em outro ônibus porque ele dormiu no volante. Olha a tragédia que acontece devido à falta de uma orientação tão pequenininha, tão simples. Por isso que no balcão uma das nossas funções é a orientação. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando do nosso paciente. Cara, uma informação muito simples. É só falar, ó, esse daí dá sono, se você for dirigir não pode tomar. Você vai operar máquinas? Não pode tomar. Você precisa estudar? Não pode tomar. Você tem que ficar acordado? Não é bom tomar. Ponto. Explica para mim o que está acontecendo, vamos rever o quadro. Você entendeu? Por exemplo, o paciente idoso que toma e daí tem que ficar acordando de noite para urinar. Às vezes, devido ao excesso de sonolência, dá muita moleza e esse paciente cai. O idoso que cai, o risco de quebrar um osso é muito maior. O idoso que cai e quebra o fêmur, a chance de falecer é muito maior. Então, olha o tanto de episódios desnecessários ou que poderiam ser evitados vão desencadeando devido a uma falta de comunicação, devido a uma falta de orientação. Jaime, você está falando que é um remédio ruim? Justamente o contrário, eu estou falando que é um remédio excelente, é um baita medicamento. Só que tem que saber os possíveis riscos que podem acontecer. Não sou eu que estou inventando isso. Traz em bula essa situação e a gente precisa orientar o nosso paciente. O que eu estou chacoalhando aqui é você que está do outro lado, que está cuidando de paciente, para a gente sempre continuar cuidando de paciente. Balcão de farmácia é cuidado. Jaime, dexclorferinamina pode dar sono, eu entendi. Mas e a betametasona? O que pode acontecer? A betametasona é uma lista de efeito colateral que começava a falar hoje e ia terminar daqui uns 3 dias. Todo corticoide tem um caminhão de efeito colateral. Principalmente ocorre em uso prolongado, certo? O paciente usa durante muito tempo. Num curto espaço de tempo, a maioria dos colaterais pode aumentar um pouquinho a pressão, pode aumentar a glicemia do paciente. Se o paciente é hipertenso, pode aumentar a pressão, pode aumentar a glicemia se ele for diabético. Se ele não for diabético, pode aumentar um pouquinho a glicemia também, mas talvez nem tanto. Mas se ele for diabético, é um baita problema. Pode reter líquidos, então pode causar inchaço nesse paciente. Pode atrapalhar a noite de sono, porque betametasona é corticoide. Corticoide é cortisol. Cortisol é hormônio do estresse. De um jeito bem simples falando aqui, tá? Falando o popularzão para ficar fácil de entender. Se esse paciente toma o corticoide à noite, a chance do sono dele ser atrapalhado é alta, porque você lotou o corpo do paciente de hormônio do estresse. Mas, no caso dessa união aqui de dexclorferinamina com betametasona, não é tão percebida pelo paciente porque o dexclorferinamina causa muito sono. Então, a betametasona atrapalha o sono, mas a dexclorferinamina supera esse malefício aí de atrapalhar o sono, né? Então, o paciente acaba não percebendo. Mas vamos supor que o paciente vai tomar a betametasona pura, só a betametasona ou então só prednisolona ou outro corticosteroide. Se ele tomar à noite, a chance desse paciente ter uma noite de sono péssima é grande, tá? Então, preferência sempre ao acordar que o nível de cortisol está alto, aí a gente coloca mais cortisol
e, entre aspas, engana o corpo que durante o dia vai caindo esse nível de cortisol para a noite a melatonina fazer o efeito e ter uma noite de sono mais reparadora. Agora, se o corticoide for usado durante um período grande, a gente pode chegar até em síndrome de Cushing. Eu vou colocar uma foto aqui de síndrome de Cushing. Isso daqui acontece com pacientes que tomam corticoide durante muito tempo. Então, diminui o crescimento, pode acontecer estrias da córcova de búfala, abdômen globoso, a perna começa a ficar mais fina, o braço fica mais fino, ou seja, perde músculo, né? E a barriga fica mais globosa. Retenção hídrica absurda, rosto no formato de lua, porque a pessoa fica inchada, catarata, glaucoma, imunossupressão, porque o corticoide ele é um imunossupressor, ele abaixa a imunidade. Ou seja, tem bastante efeito colateral. Por isso que eu falei, se eu começasse a falar, eu ia falar até amanhã. Fora um monte que eu não falei, tá? E será que existe interação medicamentosa? Pô, com certeza. Trouxe aqui só algumas, mas tem bastante, tá? Com a dexclorferinamina, tudo que pode provocar sonolência pode interagir com a dexclorferinamina. É um produto que dá sono. Se a gente misturar com algo que dá mais sonolência, a chance de dar ruim é grande. Por exemplo, álcool. Álcool dá uma sonolência. Se toma junto com algo que dá sonolência, a chance de acidente é maior. E quanto à betametasona, também tem as interações. Por exemplo, diurético, que é depletor de potássio, pode gerar um caso de hipocalemia, de abaixar muito o potássio. O paciente que toma varfarina com corticoide, com a betametasona, pode aumentar ou então diminuir o efeito do anticoagulante. Muito estranho, né? E devido a essa possibilidade dele aumentar a glicemia, muitas vezes é necessário fazer ajuste de insulina, se o paciente for insulino dependente. Então, dexclorferinamina mais betametasona é um antihistamínico junto com um corticosteroide que deve ser utilizado pelo menor tempo possível. Então você já faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para um amigo seu que trabalha no balcão contigo para vocês aprenderem junto. Você ajuda ele e ele te ajuda e vocês vão os dois aprendendo aí, estudando sobre medicamentos, estudando como cuidar do próximo no balcão da farmácia, como evoluir no balcão da farmácia. E se você trabalha no balcão da farmácia e deseja acelerar a sua evolução no balcão, eu te oriento a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conhecer o Destrava ao Balcão. Treinamento específico para quem trabalha no balcão e deseja acelerar a evolução, ganhar a confiança do paciente, vender mais sem precisar empurrar nada. Módulo de cálculo de dose, módulo de indicação, mapas mentais das aulas de indicação, grupo de apoio exclusivo para alunos, coisa fina. O link está aqui na descrição. E aqui no canto da tela eu vou deixar um vídeo sobre antihistamínicos de primeira e de segunda geração, que talvez você tenha ficado na dúvida sobre qual provoca sono, por que esse dá sono, será que esse dá sono e esse não dá sono? Assiste esse vídeo que você vai gostar. Eu te aguardo domingo que vem, às 8 horas da noite, e também te aguardo no Destrava ao Balcão. Valeu, um abraço!